O anime de One Piece distorce suas lutas. Meu querido amigo Linkezin, tá? O anime de One Piece distorce suas lutas. Esse é o título do vídeo, mas calma. Eu vou explicar, então senta aí e vem comigo. Tá, vamos lá. Tô sentado já. Beleza? One Piece é um dos maiores, acredito eu que ele seja o maior anime do Japão em questão de público, né? De vendas, de filmes, etc. É literalmente uma mina de ouro pra Shonen Jump. Pode ser. E é uma das maiores e melhores séries já criadas como mangá. Mas, assim como qualquer coisa no mundo, nada é perfeito. Lá vem a peel do Linkezin, hein? Tô ansioso. E One Piece tem uma coisinha em relação ao anime Uma só? em si, que eu acho ela meio engraçada às vezes, meio irritante às vezes, e que é um problema que irrita algumas pessoas do público. Será? Eu já vi pessoas comentando sobre isso em vários episódios do anime e queria falar um pouquinho sobre, na realidade, que se trata da forma como o anime de One Piece adapta os combates do mangá. Eu acho que se você assiste One Lá vem, hein? Piece em si, tipo, se você assiste o anime, você já deve ter ouvido alguma frase falando algo parecido com isso, sabe? One Piece é o anime enrolado. Ah, ele é, né? O ritmo de One Piece é muito lento. One Piece é um anime lento, qualquer coisa do lento. tipo, sabe? E a razão pra que isso de fato aconteça é que o ritmo do anime é mesmo bem lento. E Mas por que não tem armas de fogo em One Piece? isso principalmente pela quantidade de páginas do mangá que o One Piece adapta em cada um dos seus episódios, que pra muitas pessoas que não sabem níveis técnicos, bom, One Piece é uma das maiores obras do mundo, então ele constantemente tem ali as suas pausas, sabe? Pelo menos uma vez por mês, tem uma semana que o criador de One Piece, o Oda, tira pra poder ficar de folga. Sim, ele fica de folga. O Oda, ele é preguiçoso pra porra, mano. Ele lança capítulo e fala, não, agora é folga. E folga. Legal. Não liga pra nada. O que é extremamente bom, mas é claro que cria um pequeno delito a respeito do anime de Ele vai usar como argumento que o anime de One Piece adapta devagar o mangá porque... pra não se aproximar do mangá, né? É isso, né? O anime de One Piece só adapta um capítulo por episódio pra não se aproximar do mangá e tal, não tem que botar filler. Sendo que, na verdade, a grande questão do anime de One Piece adaptar lento é porque, claro, para não se aproximar do mangá, tudo bem, mas também porque isso afeta na questão da produção do anime, né? Eles sempre querem rechear o anime com flashback, recap do episódio passado, eles querem botar cena extra. Então, no geral, se tu contar o recap com a opening, que já é grande, eles animam, sei lá, 15 minutos de episódio ou até menos. Depende do episódio. Tem episódio que tem flashback pra caramba. E isso ajuda a equipe de produção do anime, porque menos coisa pra animar é menos coisa pra se preocupar. E aí eles vão poder focar em outros episódios também no futuro, né? Então, é uma questão de produção também, pra tentar manter a produção saudável. É chato? É chato. Eu não gosto? Eu não gosto. Mas tem essa lógica por trás. Só que o Linkezin vai soltar pio, hein? de One Piece em si, que é, o mangá está sempre muito perto do anime, o que força os criadores, né, os diretores da obra, a sempre fazerem algumas jogadas de corpo ali, pra tentarem fazer com que o One Piece se distancie o máximo possível do fato, não é nem porque o Oda deixa um monte de coisa em off no mangá e pede pra pôr no anime não. Mangá. Vários animes já tiveram esse tipo de problema, e vocês até já devem conhecer alguns exemplos muito famosos, como por exemplo, Naruto, que sempre que chegava perto do mangá, ele começava a ter arcos fillers, um monte de arco filler, um monte de episódios que não são canônicos de verdade na obra. Bleach também fazia uma coisa semelhante, onde tinha arcos inteiros que não eram arcos canônicos. One Piece nunca foi necessariamente de colocar muitos arcos fillers, isso já aconteceu, mas não foi muitas vezes. Existem algumas táticas diferentes. O último arco filler de One Piece que teve, que eu acho que foi entre o arco da Big Mom, indo pro arco da Big Mom, né? Foi uns 4 ou 5 episódios fillers pra poder a equipe de produção se preparar pro arco da Big Mom. E foi justamente esse arco filler que ajudou o pessoal a conseguir a produzir de uma maneira mais eficiente o arco da Big Mom sem muitos problemas. Que a Toei Animation, o estúdio que faz One Piece, tenta fazer pra poder adaptar One Piece sem que ele se aproxime do mangá. Às vezes essas táticas funcionam e às vezes elas falham miseravelmente. E qual é exatamente a maior das táticas que mostra pra gente, Linkezin. Eles usam sempre, se você se perguntar? Ela, jovens, é que o anime adapta pouquíssimas páginas dos capítulos de One Piece pra quando eles chegam no anime. Então cada episódio de One Meu querido amigo Kirigawa. Piece, no geral, tenta adaptar mais ou menos ali 12 páginas do mangá. Não, mas eu tô falando de arco filler. Eu não tô falando, tipo, eu sei que teve um filler do filme Red, mas tô falando de arco filler, tá ligado? Não pra poder promover filme e etc. Isso é claro, se a gente for contar, 22 minutos de 22? Linkezin? Quê? Não acredito.
Você, Linkzinho, não esperava. Episódio. Eu acho que é óbvio de dizer que é muita pouca coisa pra muito espaço vazio. E, inclusive, isso até parece ter influenciado o próprio Oda, inclusive, né, na forma como ele escreve o mangá em si. Antigamente, o mangá de One Piece era bem mais vazio, a arte era bem mais limpa e tinha menos coisa. Calma, Linkzinho, aí tu também tá indo por um caminho muito obscuro. Coisa nas páginas duplas, etc, etc. Hoje em dia, Ah lá, isso aí era uma homenagem a Bleach. até as páginas duplas de One Piece, elas são cheias de quadros, cheias de diálogos e tudo mais, como se o Oda soubesse que ele precisa fazer umas páginas que deem uma enrolada do anime. Não, meu querido. Caralho, Linkzinho. Calma, Linkzinho. Ele só faz isso porque ele não tem mais tempo. Ele não pode ficar perdendo tempo com coisas no mangá. Ele tem que botar tudo num capítulo só e pronto. Ele acha mesmo que o Oda faz o mangá pra poder ajudar a enrolar o anime, velho. Que doido. Pra poderem virar umas cenas maiores, porque basicamente senão o ritmo da história fica comprometido. O arco atual que tá sendo adaptado no anime de One Piece em si é o arco de Wano, que tá com um novo diretor, né, basicamente, uma nova direção que tá muito Sim, um diretor só. bonita, cinemática, cheia de visuais interessantes e tal. Maneiro. No entanto, cara, o maior problema dessa nova adaptação, Fala pra nós. que já existia antes, mas agora ficou pior, cara, é que o ritmo é muito, mas muito lento, cara. Não dá, não dá. E isso prejudica muito os combates da obra. Como assim? Bom, eu vou tentar dar exemplos práticos de cenas que aconteceram nesse último arco pra vocês entenderem um pouco. Por exemplo, essa cena aqui. Em um dos capítulos da guerra, o Will Stass, Capitão Kid, vai dar um ataque de surpresa no Apu. Esse é um ataque rápido, onde ele junta um monte de tralha e tenta se atirar tudo pra cima dele com uma mão gigante. O nome do ataque é Punk. Assim, não é um ataque rápido, né? Porque é uma mão gigante de metal. É rápido porque é um mangá. Visualmente tem que ser rápido. Não tem como o Oda fazer vários quadros se aproximando da mão e atingindo, tá ligado? Mas tudo bem, vamos ver. Alguma coisa do tipo. O Kid, ele fez esse ataque aqui justamente como um ataque surpresa, ou seja, pro Apu não ter nem tempo de reagir e acabar tomando golpe mesmo. Ou seja, um ataque rápido. Mas no anime, a cena de ele preparando o ataque, cara, dele preparando, No anime ficou maneiro. não dele atacando, dele preparando o ataque, demora 2 minutos. Ou seja, É do... você vê o Apu, E ficou maneiro no anime. aí o Apu vê o Kid. Ele vê o Kid vindo pra cima dele, e aí o Kid vai, para na frente do Apu e começa a juntar as sucatas bem devagarzinho. Vem um prego, aí depois vem uma espada, aí depois os personagens olham, meu Deus, eu não acredito nisso. Aí o Apu fica, não é... E é maneiro porque eles botam o anime, botam um filtro de estática, porque o magnetismo do Kid estaria afetando até mesmo a câmera que tá ali filmando. Bizarro. possível. E aí depois de 2 minutos de espera, Maneiro, o maneiro. Kid vai lá e dá um ataque. Cara, e isso, lembrando que o Apu, no mangá, ele não teve tempo de reação. Tipo, Não teve. ele só viu o ataque e o ataque já tinha chegado nele, ele já tomou o ataque. No anime, ele vê o Kid pelo menos 3 vezes. Tipo, ele olha pra cara do Kid, vê o Kid preparando o ataque, e mesmo assim, quando o Kid pula pra cima dele com o ataque, ele grita, Kid, não é possível. Tipo, nossa, como assim, cara? Fora Não que a dá. gente tem uns momentos de, tipo, 15 segundos Não é tão profundo quanto o Nagatoro. do Kid parado. Eu não editei essa cena. Isso realmente acontece no anime. Ele fica um tempão parado Aparece a Nagatoro no anime? É? Não sabia. com um ataque gigantesco na frente do inimigo e o inimigo não vê ele. Porque na adaptação em si, cara, parece que o anime tá em 0.5 de velocidade, sabe? E isso incomoda em muitas cenas. O anime tá fora do tom, cara. Eu não sou nenhum especialista em animação. Não dá. Existem cenas em One Piece que, por causa do anime, personagens parecem ser mais fortes ou mais fracos do que eles realmente são. É? Isso daí já é mais antigo na série, como por exemplo no arco de Dressrosa, onde o Luffy tá lutando com o Doflamingo, e ele usa o seu ataque mais forte, né, a King Kong Gun. No mangá, não existe um clash, não existe eles batendo um poder contra Existe, ó. Aqui o Clash aqui, ó. Tá rolando o Clash aqui, mano. Essa linha de movimento aqui, ela indica que tá tendo um Clash, pô. Tá tendo... o outro poder e tudo mais. O bem. Luffy simplesmente destrói o Doflamingo no mangá. Ele dá o golpe e o Doflamingo cai, porque o ataque é extremamente superior. Mas no anime, eles ainda assim ficam alguns minutos lá em um clashzinho de poderes e tal, que faz parecer que esse ataque do Luffy, apesar de ser o maior ataque dele, o mais forte, não é tão forte assim porque ele teve dificuldade pra derrotar o Doflamingo. Sim, o Luffy teve dificuldade pra derrotar o Doflamingo. Obrigado, Linkzinho. Você revelou a maior pio do século. No mangá, fica muito mais claro pra gente que ele não teve dificuldade nenhuma. E a nova direção Não, nenhuma. O Luffy só precisou ativar o Gear 4 2 vezes pra derrotar o Doflamingo. do anime, cara, pra muitas pessoas só piorou ou até melhorou, de fato, as
Não, eu entendo que tem coisa no anime do One Piece que é muito chato. O ritmo realmente é lento, eu não gosto disso. Tem muito flashback desnecessário, tem muito recap desnecessário. Tem muita coisinha chata, mas, pô, o que o Linkzinho tá fazendo aqui é, tipo, ele pega um tema legal, que ele poderia trabalhar bem, e não consegue criticar o bagulho da forma que deveria ser criticada. Tem muita coisa pra ele criticar que ele não tá criticando aqui. Situação, né? Porque o conceito é que, como agora eles têm que adaptar muita pouca coisa, de fato, então tudo fica meio que exagerado, sabe? As cenas novas do anime tem muito brilho, tem Ah, claro. Bingo. Ó o bingo aí, ó. Ó o nosso bingo. muito ângulo de câmera, tem muita enrolação. Tem muito ângulo de câmera. Não dá. O anime tem ângulo de câmera. Ah, não dá. Aí não dá, pô. Tinha que ser igual no mangá, que é tudo quadrinho. E tudo mais. O Zoro vai fazer um corte, não pode ser um corte normal. Ele tem que sair uma aura por detrás, ele puxa a espada devagar, aí dá um close no olho dele. Esse bagulho da aura é chato. Mas esse bagulho da aura é por causa do Nagamine, né? Que entrou lá nesse ano como um dos 3 diretores. O Nagamine, que veio de Dragon Ball, é viciado em aura, pô. E aí ele meteu isso em One Piece. Eu não gosto também não, sendo sincero. Eu não sou muito fã desse negócio de aura, não. Acho feio visualmente, cara. Mas fazer o quê? Tá ali, né? Aí a aura começa a se... Mas assim, o Zoro sempre teve esses bagulho de aura. Uma da espada dele, saiu uns bagulhinhos da espada. Sempre teve no mangá, mas o Luffy nunca teve. É chato. Eu não mexer, gosto. ele dá o corte, tananana e tal. E, gente, sendo sincero, eu sou daquele tipo de pessoa que não dá a mínima pros brilhinhos que o anime tá usando em Wano, etc, etc. Porque, cara... Assim, tem brilhos que são condizentes, tá ligado? Mas tem outros que são, tipo... Tá. A gente assistiu 1000 e poucos episódios de One Piece, em vários momentos onde o anime era tratado como se fosse um anime de quinta, sabe? Todo torto, com lutas mal animadas, e elas já eram enroladas na época. Só que a diferença é que era ruim, a animação era feia, então a gente percebia que era enrolado. Hoje em dia... O caso de pegar frames com os personagens mal desenhados, por causa do caso do R. Sada, que foi o designer de personagens de One Piece, e criou um designer feio pro anime, que muitos defendem, mas eu não gosto. E aí isso acabou fazendo o anime de One Piece pegar uma fama terrível de que tudo é feio. Sim, o Linkzinho fez isso. Ainda é enrolado, sim, com certeza, mas pelo menos agora é uma enrolação bonita de se assistir, sabe? Algumas cenas que os diretores fazem, tipo essa aqui, que aí a Os diretores Mato tá se preparando pra enfrentar o Kaido e tal. E aí fica dando os close, tipo, rodando nela. Aí roda no Kaido, mostra eles preparando o ataque e tal. É uma cena muito bonita, cara. Muito bem animada e legal de assistir. Você sabe que é uma cena feita pra enrolar um pouquinho o episódio. Mas ainda assim, é tancável. Claro que eu posso dizer que eu concordo com certeza absoluta que tem alguns momentos onde o anime exagera. Eu gosto quando o anime de One Piece bota extras que engrandecem o storytelling, ou uma luta, ou alguma coisa, mas tem muita coisa ali que não dá. Muito nos brilhos, tipo, né, tem algumas cenas que você simplesmente não consegue enxergar os personagens, e eu acho que pra... Isso aí, eu achei uma gritaria desnecessária. O pessoal ficou reclamando, é porque o Luffy tá usando uma aura dourada e tudo mais. Tipo, cara, o pessoal na época reclamou, foi um chororô, o pessoal foi pra frente de quartel, reclamar, tipo assim, cara, tá exagerado? Tá. Mas o haki dourado, ou melhor, o haki do rei embutido, né, no haki de armamento, ele é dourado. Tá no mangá. Tem uma versão colorida do mangá que aparece lá o Roger usando e é dourado o bagulho, tá ligado? Tipo, sei lá, tá ligado? Eu acho que foi uma tempestade num copo d'água, tá ligado? Mas assim, eu respeito quem não gostou, eu acho que teve um exagero, tudo bem. Mas também rolou uma tempestade em copo d'água aí. Essa cena, sim, perde também todo o contexto do que deveria ser a cena. Tipo, essa cena aqui era pra ser o Luffy batendo no Kaido. E a parte legal da cena... Aqui, tá ligado? Isso aqui, ó, esse raio preto saindo, é o haki transbordando, tá ligado? Esse bagulho aqui, ó, é o haki, ó. Se tu vê ao redor do Luffy, olha ao redor do Luffy. Sai o raio preto e tá branco. Esse negócio branco aqui é como se fosse uma aura saindo de energia. Condiz com o negócio, tá ligado? É que, tipo, o Luffy tá acertando o Kaido com um hack avançado e ele não tá nem encostando no Kaido e tal. Isso era o que era pra ser a cena, mas quando você assiste de fato, meu, não dá nem pra saber se o Luffy tá ou não tá encostando no Kaido, porque tem um monte de coisa em cima da tela, então Então, foi o que eu falei, é exagerado, mas o pessoal fez uma tempestade gigantesca, tá ligado? complicado. Eu acho, jovens, que sinceramente isso é um problema muito forte que tem no anime de One Piece, mas eu acho engraçado porque e também não é muito justo pegar só um frame, né? Seria interessante pegar o movimento todo pra gente ver como é que fica. Às vezes eles conseguem fazer uma outra técnica que não é em relação a essa de, tipo, enrolar o anime. Ó, lá vem, hein? Ele descobriu algo que a gente não sabe. Fazer as lutas serem mais devagar e tal. Eles têm uma outra técnica que eles usam de vez em quando, que é um pouco mais cara, mas é muito...
Mas, cara... mais interessante, que é a técnica de adicionar novas cenas às lutas. Eu vou dar um exemplo caro. de uma coisa que aconteceu alguns episódios atrás pra gente conseguir entender. Bom, em um desses episódios que Mas eu quero a gente teve aqui no arco de Wano e tudo mais, tinha um episódio que não É caro, pô. O Linkzinho falou. ia acontecer muita coisa nele, então ia ser um episódio meio enrolado e tal. No entanto, nesse episódio do nada, tem uma luta de 3 minutos entre a Uchi e a Yamato. Não é uma luta importante de fato em si, alguma luta que, tipo, prejudique os personagens ou que faça com que a Yamato pareça mais fraca Uma técnica que adiciona cenas extras que o Oda pede. ou mais forte Só isso. na luta. É uma técnica. É literalmente uma lutinha extra, que a gente pode meio que pensar que aconteceu, sabe? Tipo, Mas aconteceu. A Uchi e o Yamato, eles lutam, só que fica em off no mangá. Isso tá lá no mangá, o Linkzinho, só que fica em off. O Oda não mostra a luta completa. a Yamato quer passar por ali, a Uchi não deixa, e elas ficam 3 minutinhos ali saindo no clash e tal, então elas batem alguns ataques, a animação é muito boa, e é simplesmente uma lutinha legal. É uma adição interessante que poderia ser mais feita dentro do anime, sabe? Mas faz o tempo todo. E o pessoal reclama ainda quando tem. Fala que é enrolação. Mostrar algumas cenas dos Chapéus de Palha lutando um pouquinho mais, Mas tem o tempo todo, em toda a luta. acrescentar mais cenas às lutas, Mas tem em toda a luta, Linkzinho. Tu viu o mesmo One Piece que eu? que de fato tivessem um pouquinho de impacto, talvez, faria com que as coisas ficassem mais interessantes. Porque de fato, esses episódios que tem as cenas extras são os menos enrolados. Porque, tipo, 50% do episódio é coisa que não veio do mangá. São cenas inteiramente novas criadas pro anime. Ué, não tô entendendo, Linkzinho. Se são cenas extras, não tá adaptando o mangá, que nem você tá falando, é enrolação, né? Tá enrolando. Ora bola. Quando eles adaptam um episódio inteirinho que vem do mangá, cara, a enrolação reina completamente na Então o problema de One Piece é o mangá, tá? É o mangá. Linkzinho acabou de confirmar. página. Cara, existia um episódio em específico, por exemplo, que ele simplesmente foi intancável pra mim. Que eu fui assistir e era um episódio que, tipo, o Luffy ia lutar contra a Uchi e o Page One, que são dois personagens fortes de One Piece. Então, ele vai reclamar da Sakuga do Yongsetu, que o Luffy e a Uchi ficam mó tempão no clash de cabeça. nesse início, né, o Luffy usa a sua velocidade a favor dele. Só se for, né? Se for isso, vai ser engraçado. Por exemplo, a gente tem essa página aqui, onde o que o Luffy tá fazendo Maneiro. nessa página? Ele pulou pra cima e depois Sim. pulou pra baixo em seguida. E uma velocidade muito alta pra que o cara não conseguisse ver onde é que ele tava. Então você pode perceber na página que, tipo, apesar do Luffy já ter pulado pra baixo, o Page One ainda tá achando que o Luffy tá lá em cima. E aí o Luffy consegue, de fato, acertar um ataque surpresa no cara, por causa da sua velocidade. Ok. É uma cena feita pra Eu lembro dessa mostrar cena. que o Luffy é rápido. Tá legal então, mas no anime essa cena é muito mais lenta e ela perde completamente o sentido, porque o Luffy na cena, ele pula muito devagar, então ele vai pulando bem em câmera lenta assim, e o Page One vai acompanhando o Luffy com o olhar. Então, o Luffy pula pra cima, o Page One olha pra cima. O Luffy pula pra baixo, o Page One olha pra baixo. É o que acontece no mangá, não? E logo depois fica, ah meu Deus, cadê o Luffy? Cadê ele e tal? Sabe, tipo, Ele não fica não, mano. Ele só toma um porradão mesmo. parece que o Page One é retardado e parece que o Luffy é muito mais lento do que ele é. Se o intuito dessa cena era mostrar O intuito era botar o Luffy desaparecendo com o efeito sonoro de Dragon Ball, né? Pra tu reclamar também. o Luffy sendo rápido, bastava eles adicionarem mais momentos do Luffy sendo de fato mais rápido, desviando de ataques rápidos ou fazendo outras coisas do tipo. O anime faz isso também com diálogos, com conversas, com cenas de ação e principalmente de comédia, né? Onde eles extrapolam muito as cenas de comédia Ele é um dinossauro gigante, mano. Ele é lento. no anime, às vezes chegando a ficar até meio chato de assistir várias e várias vezes, tipo 1000 episódios, as mesmas piadas. Então é complicado, cara. Sinceramente, eu acho que eles têm algumas formas de recorrer a métodos melhores, sinceramente, mas, bom, fazer o que, né? Parece que esse método de enrolar um pouco mais é o que a Toei mais utiliza. Verdade, mano. Que boa é essa. Mas eu queria falar com vocês a respeito disso. Fala. Vocês que assistem One Piece, que gostam da obra, o que vocês acham disso? Uma merda, né? Eu odeio. Acham que os momentos atuais do anime adaptam bem os momentos do mangá? Adapta. Acham que isso daí é tudo uma baboseira e que não faz sentido nenhum? Não, faz sentido faz, Linkzinho. Tudo que tu fala, no fim de tudo, tem um sentido. Só que faltou, né, um aprofundamento tal como os personagens de Nagatoro. Bom, não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido e... falou! Tamo junto, Linkzinho. Outro vídeo incrível, né? Mitada atrás de mitada.